Boa tarde, meus queridos teleinternautas, e hoje nós vamos para mais uma Missão Educar, programa que tem a finalidade de trazer os mais diversos assuntos, desde do ensino infantil até o ensino superior e as suas vertentes variadas dentro da andragogia. E hoje eu tenho uma incumbência aqui muito interessante, eu vou entrevistar para vocês nada mais, nada menos que a professora Sandra Marque, que ela é mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica para a Universidade Federal do Paraná. Foi ela a criadora do método C-Color, linguagem tátil das cores. Ela é graduada em Artes Plásticas pela UDESC, ela é integrante da Rede de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva, atualmente CEO do C-Color, e aí eu dou as boas-vindas para a professora, que está localizada na cidade de Curitiba, Paraná, com 12 milhões mais ou menos de habitantes, Curitiba com aproximadamente 1.900.000 a 2 milhões de habitantes, e passando agora por uma fase de falta de chuva, que é uma cidade que chove bastante, né? Mas vamos lá, boa tarde, professora Sandra, seja bem-vinda ao Missão Educar. Olá, boa tarde, professor Disseu, e a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ok, então nós vamos começar uma perguntinha bem simples para você. Como é que surgiu essa ideia desse projeto e dessa que não deixa de ser um novo método, que é o C-Color? Explica para a gente o que é o C-Color. Bem, o C-Color é uma linguagem tátil para as cores, que permite aos deficientes visuais terem acesso à cor. Uma informação tão importante do nosso mundo, mas que uma quantidade grande de pessoas não tem acesso. Então, foi isso que eu fiz. Tudo começou quando bem, como você falou, eu sou formada em artes, professora de pintura por muitos anos, e depois de um tempo, eu vi que eu precisava continuar estudando, e fui fazer mestrado na área de engenharia mecânica, completamente diferente da minha área, mas eu sempre estudando cor. Eu estudei cor no mestrado, influência da cor nas pessoas, e quando eu fui fazer doutorado, eu entrei dentro desse grupo de 5 universidades que desenvolvem tecnologia assistiva. E então aí eu peguei a parte, junto com vários pesquisadores, eu continuei com a cor, e logo fiquei sabendo da necessidade que as pessoas com deficiência visual tinham para poder ter acesso a essa informação cor, né? É um grupo grande de pessoas, que é a maior deficiência que há no mundo, é deficiência visual, ganha de todas, assim, disparado, e, no entanto, eles são 100% dependentes de outras pessoas quando eles têm que escolher cor. E é o nosso dia a dia, né? Escolher cor na hora da gente vestir roupa, escolher teu sapato, tudo, né? Tudo é colorido. A cor está presente na nossa vida em todos os momentos. É impossível retirar a cor, como é impossível retirar o som, né, das nossas vidas. Mas e esse interesse? Cara, o pessoal fala assim, pô, mas o que tem a ver engenharia mecânica com as cores? Tem muito a ver, tem tudo a ver, até pensando numa visão transdisciplinar,
tem a ver, as pessoas não conseguem entender que a cor tem um espectro de cada cor tem um espectro medido matematicamente é a lógica, né? Mas como foi esse interesse pela cor? Como é que foi surgindo para você? Foi quando você estava nas artes plásticas? Isso deve ter começado bem antes, né? Bem quando você Interesse era pela cor? menininha ainda, né? Eu adoro cor. Você pode ver atrás de mim, tem quadros meus bem coloridos. Eu uso muita cor, eu gosto muito. E então estudar sobre cor assim é uma coisa assim que os meus olhos brilham. Eu amo cor. Então foi muito bom. Agora, Dirceu, professor Dirceu, o que foi difícil mesmo foi quando eu tive que pensar, porque a cor são ondas eletromagnéticas, ela faz parte da física, né? Mas eu transformar isso que é próprio da nossa percepção visual em tátil, em 3D, né? Isso foi muito difícil mesmo. Então, esse começo, quando eu comecei nesse projeto e eu sabia que eu tinha que desenvolver algo para que cego possa sentir pelo tato a cor, isso foi muito difícil. Então, se alguém me perguntar assim, qual foi o teu maior empecilho, a tua maior dificuldade, né? Então, foi isso realmente. Foi ter colocado ali de como ele interpretaria essa cor. Aí você fala assim, é leitura, né? Não deixa de ser uma leitura, né? Uma leitura, uma interpretação das cores. Mas isso. Você falou aí, por exemplo, do aspecto do espectro de uma cor. E como você se baseou nas cores primárias, secundárias, até que você fala lá no teu site. E essas cores, eu estou pretendendo entender assim, como é que eu olho para aquele negócio, como é que eu vou perceber? É puramente tátil? Vai ser tátil ou é outro tipo de percepção também? Porque não são só para as pessoas cegas, né? Então, meta para pessoas que enxergam também, né? Sim, então, professor Dirceu, eu como professora de pintura, eu sabia da dificuldade que as pessoas de videntes, que eles chamam a gente de vidente, né? Os deficientes visuais chamam a pessoa com visão normal de vidente. Então, eu sabia da deficiência que as pessoas videntes têm de entender cor. Elas usam cor, mas elas não entendem o processo da cor. Então, uma coisa é cor luz e outra coisa é cor pigmento. A cor que tem nos objetos é a cor pigmento. E elas derivam de 3 cores. Então, quando a gente quer formar qualquer outra, a gente tem que ter 3 cores principais, que são as cores primárias, né, professor? Você lembra aí, professor? Vermelho, azul e amarelo. Muito bem. Brinco, professor, porque essas 3, e veja como, olha, é tão básico, você aprendeu no jardim de infância, e veja como você tem que pensar. É difícil, tem muita gente que se engana, tem professores que quando vão falar, que eu pergunto assim, eles ficam pensando e erram. São essas 3 cores, vermelho, amarelo e azul. Com essas 3 cores, a gente faz todas as outras. Quando a gente mistura vermelho com amarelo, a gente tem laranja, amarelo com azul temos verde, e o azul com vermelho, lilás. Violeta. E o branco e o preto são cores neutras. Lilás ou é violeta? Violeta, lilás, roxo. Lilás ou violeta é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tanto faz. E aí o preto e o branco, né? Que é cores neutras. E o preto e o branco, que são cores neutras. Então, partindo disso, assim como eu falei, foi muito difícil no começo. Mas eu lembrei, assim, como é que eu fazia para os meus alunos? Porque eu nunca eu dava aula de pintura em tela, mas eu sempre fui contra comprar muita tinta. Porque tinta é muito caro, o material é muito caro, o material artístico. Então, eu sempre pedi as 5 cores, são as primárias, não, as 3 primárias mais o branco e o preto, dá 5. E a partir disso você faz todas as outras. É claro que um aluno fala assim, mas eu quero um tom de azul diferente, um tom de rosa diferente. Daí você vai comprar, mas você não precisa comprar tudo que é tinta que tem no mercado, porque para não ficar inviável, né, de a pessoa fazer aula. Então, partindo disso, foi que eu pensei assim, puxa vida, quando meus alunos, eu vi assim, as pessoas videntes sempre com dificuldade de fazer tintas, e sempre dependentes, né? Então eu fazia um desenho para eles, olha, as cores primárias, eu desenhava um triângulo no papel. Aí, quais são as cores secundárias? É outro triângulo. E aí, depois de muito quebrar-cabeça no meu doutorado, eu pensei,
eu tenho que buscar, eu lembrei daquilo que eu ensinava meus alunos. Então, eu fiz um triângulo em madeira, nas pontas eu coloquei... Peraí, isso daí nós vamos mostrar já na sequência e você vai Ah, falar. ótimo. Eu não vou te interromper, mas eu fiquei curioso. E o daltônico? O daltônico é deficiente visual. E, então, professor Disseu... o processo é o mesmo para ele entender as coisas? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Professor Disseu, isso até é uma curiosidade, eu não sei se você sabe que a cada 10 homens, um é daltônico. Não sabia. Eu só sei que nós no Brasil temos quase 7 milhões de pessoas com problemas visuais. Cada 10 homens, um é daltônico. Então, e só que a gente sabe... E a mulher? A cada mulher 10 é bem pouco. Mulher enxerga bem cor, viu, professor? Mulher é bem pouca, daltônicas são muito poucas, mas homem, a cada 10 homens, só que a gente não fica sabendo. As pesquisas mostram esse número, só que a gente sabe que os homens, eles não aceitam muito que eles têm uma deficiência, eles não gostam de aceitar que eles são deficientes, então eles não contam. Mas se você imagina numa turma de aula, uma escola que tem 40 alunos numa turma, quantos daltônicos vão ter? 3, 4, pelo menos. E a gente não fica sabendo. Eles não enxergam cor. E eles são dependentes de outras pessoas na hora de escolher roupa, na hora de escolher calçado, na hora de ir para uma loja. Eles não gostam de assumir também para um balconista que eles não enxergam cor. Então, ou eles levam alguém para comprar com eles, ou eles compram errado. Eles passam o maior trabalho para poder saber das cores. Esse material que eu desenvolvi, no começo eu pensei nas pessoas com deficiência visual, pensei em cegos, em baixa visão. Quando eu terminei, que eu comecei a experimentar, eu vi que eu tinha feito material para todo mundo aprender cor, para não esquecer mais, porque vai aprender brincando. Não vai mais esquecer, professor. Imagina só quando eu fui experimentar nessa escola. É um hexágono, né? Não é um triângulo, é um hexágono. É um triângulo são 2 triângulos, você vai mostrar aí, são 2 triângulos encaixados. Isso. Vamos mostrar eles agora, para você começar a explicar como que é o procedimento? Pode mostrar. Tá. Bom, ele vai colocar as fotos e você vai pegando, vai falando como é que isso é aplicado, tá bom? Marcos, então vamos começar a colocar as fotos? Bom, aí está aí uma foto, você... Olha, esse aí é o que eu estava falando, veja, isso aí é num colégio estadual, é uma turma de 8º ano, então eu cheguei na escola, foi muito divertido o experimento, porque eu cheguei na escola, 8º ano, lá com a professora, e eu perguntei para eles, né, primeiro, quais são as cores primárias? Aí eles fazem a maior confusão, e eu brinco, gente, vocês aprenderam no jardim da infância, não pode ser, aí um acerta, outro erra, né? Então, eu mostrei o triângulo das cores primárias, tá? Essas são as cores primárias. Agora, como é que forma as secundárias? Aí eu falei. Então, agora nós temos 2 triângulos que formam grudado uma... Espera essa imagem um pouquinho mais. Continua na escola, só para eu explicar. Então, eu expliquei como é que é a formação das cores e falei assim, agora vocês vão se reunir em grupos. Cada 4, 5 alunos. Eu vou colocar esses triângulos cromáticos em cima e vou colocar fichinhas transparentes com o código de cor. Vocês vão ter uns minutinhos para aprender, para memorizar, sentir pelo tato, memorizar pelo tato. Depois do grupo, uma vai colocar a venda nos olhos, o outro vai entregar a fichinha para aquele que está com a venda nos olhos e marcar, e todo mundo tem celular, todo mundo tem. Um vai cronometrar o tempo que aquele coleguinha leva para identificar a cor. Se ele errar, vocês marcam. Mas, professor, foi tão divertido, quer dizer, e eu descobri que eu tinha desenvolvido um material inclusivo, não é exclusivo para deficientes visuais. Se na escola tiver um cego, baixa visão ou daltônico, ele vai estar aprendendo junto. Não é estigmatizante. Então, eles aprendem brincando, desenvolvendo a percepção tátil, se colocando no lugar do outro. Então, isso é assim, e para nunca mais... Quer dizer que você desenvolveu um método para aquilo que o Guto Maia chama de pessoal fora do padrão, porque todos nós estamos fora do padrão. Dependendo de alguma forma. Eu tenho 74 anos, estou fora do padrão que tem 60, e aí estou fora do padrão que tem 20, porque tem uma visão diferente. E aí entender esse complexo todo, né? Mas me diz uma coisa, você falou... Esse é material pedagógico. Como é que eu consigo com tátil? Eu nunca experimentei identificar uma cor pelo tato.
Porque daí eu... Sim, então daí eu codifiquei. O que eu fiz? Primeiro eu estudei qual é a linguagem principal do cego, do deficiente visual, o Braille. Então eu fui na letra L do Braille, são 3 pontinhos, um embaixo do outro. Eu deixei um pontinho intacto, e os outros 2, eu formei uma linha, que vai de um ponto ao outro. Então, ele ficou um ponto e uma linha. Conforme a direção dele nesse material, que forma uma estrela de Davi, uma estrela de 6 pontas, então, olha o primeiro ali, o vermelho, é só o ponto e uma linha. Só que eu precisava ter algo que marcasse a localização, que a pessoa pegasse, quando ela pegar uma embalagem que tem o código de cor Color, ela sabia que ela pegou certo, porque o código para todas as cores ele é o mesmo, ele só muda o ângulo. Então, tem uma linhazinha embaixo de todos eles, o ponto e uma linha indicando uma posição. Você lembra do triângulo, o vermelho estava para cima, no ápice do triângulo? Então, o vermelho... Sim. O amarelo está do lado direito, aí está mostrando bem, esse material é o kit pedagógico, e o amarelo lá direito e o azul do lado esquerdo. Então, se o código tiver, o ponto e a linha estiver indicando 12 horas, é vermelho. Quando um encaixa no outro, forma uma estrela. Então, imagine que isso é um relógio. Isso aí, onde 2 horas é o laranja, 4 horas é o amarelo, 6 o verde, azul 8 horas e 10 horas o violeta, ou o lilás. E vejam, aqui está as fichinhas transparentes que eu entrego para os alunos para eles sentirem pelo tato a cor. E foi muito divertido porque eles pegaram muito rápido, eles levam assim, segundinho, menos de um segundo, para sentir a cor pelo tato. Então, você imagina uma pessoa vidente, de olho fechado, de venda nos olhos, ele saber a cor pelo tato. É muito divertido. Eu já me sinto fora do padrão de um segundo. Se você tivesse esse material... em casa, ver se eu consigo identificar as cores pelo tato, porque realmente é bastante claro. Que agora, você tem 2 pontos, você tem 2 traços e um ponto para identificar cada uma delas? É o ponteiro de um relógio, um ponto e uma linha. E o tracinho de baixo, ele fica sempre no mesmo lugar. O pontinho central também, só muda o ângulo, que é a pessoa com deficiência visual, eles usam relógio Braille. Então, eles entendem muito essa lógica. Mostra então, veja aqui do lado... Marcos, vê se acha o relógio Braille aí. Relógio Braille, eles abrem o vidrinho do relógio, né, a tampinha, ele é igual os outros relógios, só que ele abre e a pessoa sente pelo tato. Aí, olha só. A imagem anterior... As cores aí. Olha, daí que eu tirei. Aqui mostra bem o ponto e uma linha. É claro que aqui está mostrando os triângulos cromáticos, né? O primeiro lá com o ápice vermelho, das cores primárias, o segundo com o ápice para baixo, que é o verde, das cores secundárias, e o ponto e uma linha para onde ele indica a cor. Então, aí mostra bem. Um ponto e uma linha, ponto e uma linha em relevo. Tudo isso sempre tem que ter relevo, porque para a pessoa com deficiência visual tem que ser relevo. É claro que um daltônico, ou nós também, nós vamos olhar e vamos ver que se está 12 horas o pontinho montado, a linha para cima, a gente vai saber que é vermelho. Se tiver, por exemplo, 8 horas, a gente vai saber que é azul, porque a gente vai memorizar isso, né? Mas aquela lâmina que você mostrou anteriormente, que tem lá as coisas, essa daí, por exemplo, essa é tátil. Esse é essa tátil. Leitura tátil. Só que, professor Dirceu, quantas vezes a gente não foi comprar uma calça social ou uma camisa, a gente não sabe se é azul marinho, se é preto, se é grafite, porque é tão próxima, às vezes, a cor, que a gente não tem certeza. Então, se isso aí tiver numa roupa, mesmo nós que enxergamos bem, nós vamos olhar e vamos ter certeza. Olha, estou levando uma calça azul marinho, estou levando uma calça preta. Então, serve para todos. E mesmo assim, se não tiver boa luminosidade, você leva o azul marinho pelo preto. Verdade. Né? Verdade, a gente leva e não sabe. Quantas vezes a gente conversa com o balconista, ele diz que é uma cor e a gente diz que é outra, e a gente tem que levar lá para a rua, porque a luz engana muito. Também, nessa questão, implica em luminosidade. Sim. Para melhor identificação. A cor precisa de luminosidade, só que com o código tátil não precisa, né? Não, você pode estar escuro, a gente vai sentir.
Ó, e aí, assim, você viu, professor, foram 8 as cores primárias e secundárias, mais o branco e o preto tem 8. Mas eu desenvolvi 94 cores, mais o transparente. Por quê? O que eu pensei? Bem, a indústria precisa de mais cores. Só que eu não posso complicar. Se complicar, se botar muitas linhas ou muitos pontos, vai ser difícil. O que eu fiz? Veja o vermelho, a primeira linha ali do vermelho. É o ponto, vermelho é o ponto e uma linha indicando para 12 horas. E como é que é o vermelho claro? Do lado do ponto central. O ponto, você tem lá um assim, um ponto, e você tem embaixo uma linha. A linha de baixo é só para indicar que você pegou na posição certa. Ah, está na posição certa. O que vale é aquele traço na vertical e o ponto, que vai indicar meio-dia. Isso mesmo, isso. Pode ver que todos eles têm a linha embaixo. Só que o que diferencia é esse ponto central com a outra linha que está no vermelho e está virada para cima, na vertical, né? Então, veja, e quando é um vermelho claro? Ele tem um pontinho a mais do lado do ponto central. Ah, mas é um vermelho bem claro. Então, ele tem mais um pontinho, ele fica 3 pontinhos. Mas se for um vermelho escuro, é o contrário, um ponto para o lado esquerdo a mais, e se for bem escuro, além do ponto central, mais 2 pontos para o lado esquerdo. Então, nós temos tonalidades claras e escuras. Mas, e se for metálico? Por exemplo, o batom é metálico, às vezes um pote é metálico, tintas tem tintas metálicas, né? Aquelas tintas de carro, por exemplo. Então, o metálico, ele tem um semicírculo embaixo do ponto central. Então, eles sabem que é metálico. Além disso, lá para baixo... Por exemplo, você está falando de cores. Eu realmente não sou tão bom assim. Quando começa a falar de cores mais variadas, eu já me perco. Eu sei que tem uma variação. Eu consigo perceber um espectro da cor assim com muita facilidade, o degradê dela. Mas os nomes, não me pergunto. O que é metálico? A cor metálica é o vermelho, o azul metálico, o branco metálico, o verde metálico, tudo tem metálico, é isso? Tudo tem. Veja o carro. O carro é metálico. Tem carro que não, que é uma cor fosca, mas tem carro que a maioria é metálico. Então, o que é aquele metálico? É aquele que tem um brilho a mais, né? Então, precisa ter, porque um batom é metálico, o esmalte é metálico, a tinta de carro é metálica. Ó, essa embalagem aqui está dizendo aqui, o batom vermelho. Está mostrando o detalhe ali que é um batom vermelho. Só que um pote é metálico, né? Mas o batom é vermelho, ele não é metálico. Então, só estou te mostrando que o pote é metálico, como é que a gente fala? A embalagem é metálica, mas o batom aqui está vermelho. Mas se o batom fosse metálico, tinha que estar vermelho e metálico ali na embalagem. Então, é possível... Teria que estar vermelha. Isso. Então, é possível colocar em qualquer embalagem, é possível colocar em qualquer etiqueta, aqui no sapato, mostrando que é possível colocar no couro, no couro da bolsa, em tudo, em plástico, em vidro, em madeira, em qualquer... Realmente a cor se comunica, ela é um veículo de comunicação fundamental, né? Tanto que você bate a maquiagem, você está vendo cores, né? Agora... Se você estudou tantas as cores, o daltônico, ele não vê só preto e branco, ele vê também mais ou menos assim, se uma cor é o vermelho escuro ou o vermelho claro, ele consegue perceber aquela nuance. É como se fosse assim, um degradê em termos de cores, e aí ele pode identificar a cor se é mais escura, se é mais clara, se é vermelho, se é branco. Sim, claro. O daltônico tem vários tipos de daltonismos. Às vezes eles enxergam tudo meio amarelado. Não é vermelho e vermelho, verde, tudo meio igual. Tudo meio cor assim, marronzinho claro, sabe? Ficou a cor da madeira, tudo assim. Então ele não distingue uma cor, uma tonalidade da outra. É claro que é como se a gente olhasse uma foto preta e branca. Ele tem várias tonalidades de cinza, a foto preta e branca, né? Tem o preto, tem o branco e tem vários... E o daltônico, ele enxerga assim, mais ou menos assim. Claro que tem um pouquinho de cor, ele é um pouquinho mais amarelado, mas conforme o daltonismo também, do tipo do daltonismo. Entendido. E, bom, agora vamos ter... Marcos, tem mais alguma imagem aí para mostrar? Eu gostaria que ele voltasse na imagem daquela pintura que ele colocou, passou rápido, a gente não falou.
Eu desenvolvi a C-Color, a gente colocou o nome de C-Color. Essa daí, essa. Essa. Então, depois disso, outras pessoas... Pode continuar naquela lá. Outros pesquisadores continuaram pesquisando. Então, esse é o trabalho de mestrado da Gisele Arabori, que ela fez imagens táteis. Ela fez na pós-graduação de design da UFPR, né, Universidade Federal aqui do Paraná. Então, ela experimentou como que é uma obra tátil, como que pode ser. É lógico, então aqui ela fez a Bapuru. Então, foi tão interessante que alguns trabalhos, eu até estive com ela tem que ensinar a linguagem tátil, mas logo eles aprendem. A pessoa leva em média para aprender o C-Color e memorizar, e não esquecer mais, 20 minutos em média. É muito rápido. Então, ela ensinou, daí aquele senhor que está com a mão ali, ele é cego. Então, ele foi passando a mão por tudo, mas ele não conseguia identificar, porque é bem abstrato, né? Aquela figura humana, ele não entendeu. Mas esse senhor, ele ficou cego mais tarde. Então, quando ele passou a mão pelo cactus, ele não conseguia muito entender. Mas quando ele passou e sentiu que era verde, ele falou, mas isso aqui é obrigado a ser um cactus, porque é verde. E isso aqui é obrigado a ser um sol, porque é amarelo. E aí, eu estava junto numa dessas vezes, aí eu vibrei, porque, professor Tadeu, todo museu hoje, os melhores museus de arte, já tem obras táteis. Só que não tem a cor não é acessível. E nesse caso, a cor, até ajudando a entender a forma, nossa, é maravilhoso, né? Eu fiquei muito feliz. Então, aí tem essa questão. Sandra, nós temos as pessoas que são cegas de nascença, e tem aquelas que ficaram cegas posteriormente algum tempo. Agora, o resultado é o mesmo? É o mesmo. É assim, ó, a pessoa é cego congênito, aquele que nasceu cego, e o cego adquirido. A facilidade para aprender o C-Color é a mesma. Isso eu experimentei no meu doutorado, quando eu fui fazer o experimento, eu peguei cegos congênitos, cegos adquiridos, pessoas de baixa visão usando venda e pessoas de visão normal, que são os videntes, usando vendas. Para saber se tinha diferença, se a percepção tátil era... peguei também nesses grupos pessoas que conheciam Braille, utilizavam Braille, e outras que não queriam saber de Braille, até mesmo uma pessoa vidente, com venda no olho, que conhecia Braille. E eu queria ver se tinha diferença, se a pessoa que é vidente, ela tem mais dificuldade no tato, se o C-Color ia ser mais fácil ou mais difícil. O que eu constatei, para minha surpresa? Que todos foram iguais, não importa se ela é cego congênito, se ela é baixa visão, se ela é vidente, botando venda nos olhos, eles sentiram as cores, eles aprenderam na mesma velocidade, e na hora de sentir a cor pelo tato, também foi questão de segundos, muito rápido, muito fácil. Então, eu vi que eu tinha realmente tido sucesso, né? Que a C-Color é eficaz mesmo. Então, não tem nenhuma cor mais fácil de ser percebido do que a outra. É tudo igual, por causa daquele C-Color que você fez, onde vem as marcas, né? É igual, passa a ser igual. Agora, dentro das cores, para as pessoas consideradas como visuais normais, que mesmo assim tem um espectro muito grande, quem está enxergando mais cores ou menos cores. Digamos assim, as cores têm um espectro, tem uma coisa que você falou aí no começo, mais científico, que é como se ela tivesse um espectro de projeção. Qual é a cor que tem maior espectro de projeção? É o vermelho, é o azul, o amarelo, essas três? Que ilumina mais? São as cores mais claras, amarelo, a que reflete mais, né? Isso foi o que eu estudei no meu mestrado. Por exemplo, o preto é a cor que menos reflete, lógico. É cor nenhuma, né? Ele absorve. E o vermelho é quase igual ao preto. Depois, aí são as cores... O vermelho ele reflete muito pouca luz, quase nada, é quase igual ao preto. Isso a gente mediu. Então, vamos supor, a gente quer aproveitar a luminosidade, não quer usar a luz natural o máximo possível. Se a gente pintar a parede de vermelha, vai refletir quase nada da luz, quase nada. Então, o certo, se eu quero aproveitar a luz natural e quero um ambiente claro, é botar amarelo, cores claras. Quando é azul claro, verde, tudo claro. O amarelo reflete muito, ele é muito vivo, né? O branco reflete tudo, né? Toda a luz que bater ali reflete. E o vermelho é bem escuro. Eu pensei que o vermelho tivesse um espectro... Engana, né? Engana, professor, mas não é. Mesmo refletindo a luz sobre ele, assim mesmo, né? Que para
Ele reflete muito pouca luz. É assim, ó, porque o que são as cores? São ondas eletromagnéticas. Elas vêm de uma fonte de luz, que seja o sol, ou seja, a luz da nossa casa, né? Ele vem em ondas e elas penetram todas no objeto. Uma não penetra, uma volta. A que volta é que a gente enxerga. Então, por isso que a gente enxerga o objeto vermelho, o objeto... O que acontece? O preto absorve tudo. O vermelho absorve quase tudo. Já o amarelo, o branco, ela reflete tudo de volta. Ela reflete. Então, é por isso que a gente enxerga. Por isso que eles falam que na cor luz, o branco, ele é a mistura de todas as cores. Ele volta todas as luzes para nós. Então, a gente olha aquilo, a gente enxerga branco. E o azul? O azul, a mesma coisa. O vermelho e do infra e acima de qual o ser humano enxerga até quanto daquele espectro? Professor, daí você tem que pegar os números, né? Mas nós enxergamos bem, nós enxergamos pouco. O azul, ele também é aquela coisa, ele penetra todas as cores, quando o objeto é azul, e ele reflete o azul. O azul daí depende do tom. Se a gente colocar um tom muito escuro, que daí ele tem preto no meio, daí ele vai para o preto. Aí ele reflete o azul índigo. Mas um azul índigo mais ou menos, mas se for um azul bem clarinho, é porque ele está refletindo bastante luz. Quanto mais claro é porque ele está refletindo bastante luz. Quanto mais escuro é porque daí a gente tem que colocar tinta escura ali naquele objeto. Então ele reflete menos. Então isso não... Tá bom. Então agora nós vamos passar aquele vídeo, que você mandou pra gente, porque o nosso tempo corre, já passamos 30 É um resumo do projeto todo. Né? Não, é um resumo do resumo. Então vamos lá, Marco, vamos passar o vídeo da C-Color. É legal, porque a gente percebe aí que, por exemplo, a pessoa cega ao fazer uso das cores, como você está explicando pelo seu método, ela vai ter condições de se maquiar sozinha, né? Sim, de fazer todas as coisas. Ajuda em tudo. A gente sabe, e professor, tem muita mulher que se maquia sozinha. Eu conheço várias que se maquiam sozinhas. Mas o que mais interessante, professor, quando eu pensei no código de cores, no C-Color, eu pensei assim, puxa, ela vai poder escolher coisas. Até que chegou uma pessoa cega para mim e ela falou assim, Sandra, você não sabe o que você resolveu para mim. Porque eu sou cega e meu marido é cego. E nós moramos sozinhos e usamos máquina de lavar roupa. Só que eu não sei, a gente não sabe. A gente consegue mexer na máquina, mas o pior, a gente não consegue separar as roupas na hora de colocar na máquina. A gente mistura tudo e estraga tudo, que você mistura a roupa clara com roupa escura. E aí eu pensei assim, professor, puxa, eu não tinha pensado nesse detalhe. Vai muito mais do que eu imaginei, né? Quando a gente cria, a gente pensa algumas coisas para nós. A satisfação que dá nessa de você perceber. Se uma única pessoa, eu sempre digo assim, se uma única pessoa me disser assim, eu li o seu livro e mudou alguma coisa em mim, eu sempre digo assim, esse livro não precisa ser mais escrito. Se mudar a vida de uma pessoa, e aí com esse seu método está mudando muito mais vidas. A pessoa, nossa, é uma linguagem, é uma forma de distinguir se a pessoa colocar todas as roupas junto da mesma cor ali. Nossa, sim, realmente, verdade. E a gente nunca, né? Você foi iluminada quando se dedicou, se debruçou em cima disso para criar um método que venha ajudar bastante as pessoas. A gente ajuda, né, professor? A gente sabe que a gente não faz nada sozinho.
lá em cima ele nos inspira e aqui embaixo nós temos que realizar. É, Inspiração não é nem 10% de inspiração. 1% de inspiração e 99% de realização, porque realmente a hora da inspiração vem, mas na hora de você buscar tudo e se colocar em prática, aí é que vem o grande trabalho, né? Agora, Sandra, e, qual é a dificuldade das empresas de aceitarem, de se posicionar diante de um método desse? Porque aí está claro, está evidente, pô, se ela coloca um negócio desse no produto, pelo amor de Deus, vai facilitar a vida de todo mundo. Então, por exemplo, o cara vai claro, comprar professor, alguma coisa lá, se ele tem o C-Color lá, ele não precisa perguntar para alguém que cor que é, não precisa levar alguém, ele mesmo vai comprar. É quase que claro que eu digo sim. assim, é quase que um sistema nacional de padronização, que é a BNT, é quase como se Sim, fosse. É quase como se fosse um QR Code. só que é o seguinte, está na ponta do dedo, né? Você veja, Pois é. tem o QR Code precisa de ter o celular, precisa de ter o aplicativo que leia. E hoje existem aplicativos que leem cor, mas se tiver num ambiente que não esteja bem claro, já não faz leitura certo. Tem que ter alguma coisa na tua mão. Já o código C-Color está na mão, está no dedo, na ponta do dedo. É muito fácil. E é universal, uma linguagem universal, porque, veja, o Braille é a linguagem universal das pessoas deficientes visuais. Só que ele é difícil. Quando que a gente vai aprender o Braille? Eu e você, professor? É muito difícil. Mas a gente vai usar a C-Color. Você vai chegar, olha, você está com uma camisa preta, mas você poderia ter dúvida na hora de comprar. Você poderia dizer, será que é azul marinha? Será que é preta? Você ia olhar ali e falar, mas é O preta. C-Color. Então vai. Agora, voltando, o que nós precisamos, professor? É que as empresas, as indústrias se conscientizem. Diz que isso é uma coisa tão fácil de colocar. Tem E então, alguma empresa fazendo isso já? professor, não. Aliás, eu não posso falar. Só tem uma empresa que é bem importante, que é a Rock Bengalas. As bengalas dos cegos, das pessoas com deficiência visual, são coloridas para as pessoas de fora verem qual é o tipo da deficiência, mas para eles também. Eles, inclusive, tem muitos que gostam de bengala combinando com a roupa. Porque eles até falam assim, a Eliana, da Rock Bengala, ela fala assim, não é porque a gente ficou cego que a gente perdeu a vaidade. Então, eu uso uma camisa laranja, eu também quero estar com uma... Eu quero me mostrar, né? Porque Porque eu eu estou vejo, eu vivo, vejo eu estou assim, ali. a pessoa cega, por exemplo, se arrumando, tá, falando assim, poxa, mas ela não está preocupada com o externo. É interessante que a percepção dela é uma percepção interna, bem internalizada, mas do todo. Porque quem está de fora vai estar vendo, ela não está preocupada só que o outro esteja vendo. Ela está preocupada com a estética dela, sabe? Verdade, cem por Então, cento isso aí. muito 100%. Olha, por incrível que pareça, nós já Então, estamos aí caminhando para 40 minutos, já e está. aí você vê, passa rápido, Então, né? professor, assim, o que eu gostaria de pedir? Que a deficiência visual é a maior deficiência, tem muita gente com deficiência visual. Professor, e a gente já tem uma estimativa que é a deficiência que mais vai aumentar também. 300% até daqui a 30 anos, vai aumentar 300%. É muita gente que fica cego, Por causa da telinha também, principalmente, não é? Por causa da principalmente telinha. depois eu acho que sim, mas ele tem essa estimativa e diz que as pessoas ficam cegas depois de 50 anos, as doenças aparecem depois de 50. Então, Depois muita de 50. gente depois de 50. Olha, Então, Sandra, vamos torcer para que realmente as empresas é, realmente agora você vai dar o seu recado para as empresas e também gostaria que você desse um recado para os professores de como é fácil deles entrarem em contato com você, de conseguir esse material para começar a fazer esse trabalho nas escolas também. Você tem aí olha, 3 minutos para você dar o seu recado final. É todo o seu ótimo, estado. professor. Muito obrigada. É, Então, para as empresas, o público deficiente visual é muito grande e está aumentando. É muito mais do que todo mundo imagina. É a deficiência que ganha disparado da deficiência auditiva, de todas as deficiências, é a maior no mundo. E é a que mais vai aumentar. Então, é um público grande, consumidor,
que sente necessidade e importância da acessibilidade. Eles são consumidores, vão comprar sozinhos, muitas vezes eles até são enganados, eles sabem disso, que eles são enganados se eles forem sozinhos nas lojas, querem uma cor, vem outra para casa. Então, hoje que se fala de responsabilidade social, o quanto é importante, o quanto uma empresa ganha saindo na frente de outras, né? Então, esse é o meu recado para as empresas. Bem, para os professores, é um material muito fácil de ensinar cor para todas as pessoas, é um material inclusivo, um material que ensina para uma pessoa que nunca enxergou cor, ele vai entender o que é cor através do Cicolor, através do material pedagógico, ele vai entender que existem 3 cores, primárias, secundárias, e os videntes vão também memorizar com muita mais facilidade a cor, é um material inclusivo, de inclusividade nas escolas, para todo mundo. Então, e outra coisa, a gente também precisa de patrocínio. Caso alguém queira investir em algo social, algo que faça diferença, nós estamos abertos para isso, para receber ajuda, para receber patrocínio de outras empresas, de pessoas que queiram ajudar. Nossos telefones, 41 Curitiba, 41 99653-5071, 9653-5071. Nós estamos no Facebook, se a pessoa procurar Cicolor, a linguagem tátil das cores, no Instagram também, Cicolor, linguagem tátil das cores, no YouTube, temos vários vídeos explicativos. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui, professor, algo tão importante para tanta gente, você dá essa oportunidade para nós, é muito, muito gratificante. Muito obrigada. Sandra, realmente assim. Aí eu até como última pergunta para você, você tem livros publicados sobre o assunto? Você tem não só pela técnica, mas um livro que conta a tua trajetória de vida, desde quando você começou a fazer tudo. Você tem esse, para mostrar, porque, veja, eu sempre costumo dizer, as pessoas estão precisando muito no Brasil das pessoas que fazem as coisas acontecerem, porque elas têm uma tendência, depois de olhar a pessoa quando chegou, falar assim, nossa, mas ela teve sorte, né? Não teve sorte. Sorte só vem no dicionário do trabalho por mera questão de alfabeto. E você tem um livro que conta essa tua trajetória, que conta a sua experiência, que é valiosa, que é grandiosa. Você tem esse livro? Não, professor, não tenho, não. O que eu tenho, que está disponível a todos, é a minha tese. A tese, né, na Universidade Federal do Paraná. Eu depois até posso passar para você o link, caso alguém queira que te procure. Mas se procurar na Universidade Federal do Paraná, a tese que é... Eu tenho que pegar o título da tese. Deixa eu ver. Bem, eu vou passar para você. Depois você me passa, você pode me passar pelo... Passo para você, professor, ótimo. E aí eu fico para alguém, porque na verdade é o seguinte, as pessoas que quiserem o contato com a Sandra, além de aparecer aí no GC dela, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, com a emissora, qualquer coisa, a gente cria um vínculo de comunicação, porque realmente esse é um método que realmente vale muito a pena a ser divulgado, ser conhecido pelo esse Brasil lá fora. Já está aparecendo aí, ó, está aparecendo isso, a Karen Carvalho, que é do marketing, a Evelise Machado, que é das mídias sociais, o Carlos, que é do comercial, e a Sandra, que é a criadora do Cicolor. Olha, quem quiser conversar diretamente comigo, é com o maior prazer que eu conto. Sim, e se alguém quiser me procurar pessoalmente, fique à vontade para entrar em contato comigo, é com o maior prazer, com a maior alegria, quando eu conto. Eu sou professora, né, professor? Você sabe como é que é. Então eu gosto de contar, eu gosto de explicar o método. Ótimo. Professora Sandra, eu agradeço em nome do programa Missão Educar pela sua participação e de uma outra vez, quem sabe, pouco mais para voltamos a falar mais aprofundadamente sobre um desses aspectos, sobre alguma dessas coisas para a gente concluir essa parte e vamos ver que as empresas e que os professores se interessem, porque aí está uma grande oportunidade e não tem dificuldade, como você falou, é fácil para aprender. E isso facilita muito a vida do professor, porque quando é uma coisa muito, muito complexa, vai tomar muito tempo, ele já tem uma série de coisas, que é a questão da inclusão,
vai se falando de tantas ferramentas que vão ser ferramentas assistivas e inclusivas, e de repente o professor vai ficar tão sufocado que daqui a pouco ele não sabe mais nem o que fazer. Porque é o professor? Não, na nossa escola está errado. Deveria ser o professor e uma equipe que o assessora. O professor em sala de aula devia ter ele e devia ter mais duas como suporte para dar conta do recado, principalmente quando se fala em inclusão. Mas não, nosso sistema é um para tomar conta de tudo, de todos e todas as metodologias, de tudo. Vamos chegar um dia a esse ideal. E ter materiais e ter ferramentas para trabalhar é importante, né? Cicolor é uma dessas ferramentas importantes. A Cicolor é uma das ferramentas importantíssimas dentro do processo de ensino e aprendizagem, e mesmo porque vem cair dentro daquela história dos fora do padrão. E eu já me sentiria fora do padrão na hora que tivesse que identificar lá, mas agora eu já percebi mais ou menos, já dá para... Ih, professor, você vai aprender muito fácil. Eu estava pensando que era colocar o dedo em cima da cor. Eu falei, mas como? A cor tem uma sensibilidade. É claro, tem pessoas que são tão sensíveis que ela colocar ali, ela vai falar assim, é azul, é amarelo e tal. Mas ali não, já tem um código, né? É verdade, não, isso é muito fácil. Você vai aprender, professor, você vai ver como é fácil, com muita facilidade. Então, eu que agradeço, professor, de coração essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos né? E obrigado a todos que estão escutando, que estão dando atenção a esse assunto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sandra. E numa próxima vez a gente volta a aprofundar nesse assunto, tá bom? Estou à disposição. Ótimo. Estamos encerrando mais um programa Missão Educar e falamos hoje com a professora Sandra, que é de Curitiba e que desenvolveu esse método Cicolor, aplicado ao ensino e aprendizagem de cegos, de pessoas com problemas visuais e de pessoas com não problemas visuais. Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira. O Marcos vai projetar duas imagens e eu comento rapidamente sobre elas. Esse daí, até aproveitando para a Sandra, se estiver ouvindo aí, Sandra, então é uma grande oportunidade para você publicar o seu livro contando a sua trajetória de vida através da NELPA, fazendo contato com o Fernando Donner, lá dessa editora. E depois eu falaria para vocês sobre a psicoterapia online, né? Hoje, graças a Deus, o Conselho Federal de Psicologia, bem atualizado à sua frente do tempo, possibilita-nos uma terapia online, quer dizer, não presencial, porque hoje nem podemos ainda fazer nada presencial. E palestras online, educacional e empresarial também. É só fazer o contato. E agora, o meu amigo lá do Rio de Janeiro, que é o meu amigo Serrano Freire, está fazendo uma promoção que consiste em as pessoas comprarem um número de rifa e esse dinheiro que é arrecadado, ele está servindo para ele fazer um trabalho lindíssimo em prol do ser humano dos mais necessitados lá no Rio de Janeiro. Quem tiver interesse, acesse aí o WhatsApp dele e contribua. Próximo. E aí, Sandra, para você agora. Grande é aquele que deseja instruir-se, maior o que se instrui, porém muito maior o que oferece os seus conhecimentos aos demais. Professor Henrique José de Souza. Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira.